Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje vamos para o dia 216, Isaías de 43 a 45. Bora lá? Isaías 43. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome. Você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o encobrirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-lo. Em teu lugar, dou Cuxe e Sebá. Visto que você é precioso e honrado aos meus olhos, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca da sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei os seus filhos, e do Ocidente ajuntarei você. Direi ao norte, entregue-os, e ao sul, não os retenha. De longe, tragam os meus filhos, e, dos confins da terra, as minhas filhas. Todo aquele que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Trago o povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Todas as nações se reúnem, e os povos se ajuntam. Quem dentre eles predisse isso e anunciou as coisas passadas? Que façam entrar as suas testemunhas, para provarem que estavam certos, para que outros ouçam e digam, é verdade. Vocês são as minhas testemunhas, declara o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que vocês saibam, creiam em mim e entendam que eu sou Deus. Antes de mim, nenhum Deus se formou, nem haverá outro depois de mim. Eu mesmo, sou o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. Eu revelei, salvei e anunciei. Eu, não um Deus estrangeiro no meio de vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Desde os dias mais antigos, eu o sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem poderia revertê-lo? Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel: Por amor de vocês, mandarei inimigos contra a Babilônia, e farei todos os babilônios descerem como fugitivos nos navios de que se orgulhavam. Eu sou o Senhor, o Santo de vocês, o Criador de Israel e o seu Rei. Assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez sair juntos os carros de guerra e os cavalos, o exército e os seus reforços, os quais jazem ali, para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu farei uma coisa nova. Ela está prestes a acontecer. Vocês não a percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Contudo, você não me invocou, ó Jacó, embora você tenha ficado exausto por minha causa, ó Israel. Não foi para mim que você trouxe ovelhas para os holocaustos, nem foi para mim que você honrou com os seus sacrifícios. Não o sobrecarreguei com ofertas de cereal, nem o deixei exausto com exigências de incenso. Você não me comprou cana aromática, nem me saciou com a gordura dos seus sacrifícios. Mas você me sobrecarregou com os seus pecados e me deixou exausto com as suas ofensas. Sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim, e que dos seus pecados já não se lembra. Relembre o passado para mim. Vamos discutir a sua causa. Apresente o argumento para provar a sua inocência. O seu primeiro pai pecou, e os seus porta-vozes se rebelaram contra mim.
Por isso envergonharei os líderes do templo. Entregarei Jacó à destruição, e Israel à zombaria. Isaías 44. Mas agora, escute, Jacó, o meu servo, e Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, aquele que o fez e o formou no ventre e que o ajudará. Não tenha medo, ó Jacó, meu servo, Jesurum, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua prole e a minha bênção sobre os seus descendentes. Eles brotarão como relva nova, como salgueiros junto a regatos. Um dirá: pertenço ao Senhor. Outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó. Ainda outro escreverá na própria mão: do Senhor, e tomará para si o nome Israel. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Além de mim, não há Deus. Quem, então, é como eu? Que ele o anuncie, que declare e exponha diante de mim o que aconteceu desde que estabeleci o meu antigo povo, e o que ainda está por vir. Que todos eles predigam as coisas futuras. Não tremam nem tenham medo. Não anunciei isto e não o predisse muito tempo atrás? Vocês são as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não existe nenhuma outra rocha. Não conheço nenhuma. Todos os que fazem imagens nada são, e as coisas que eles estimam não têm valor algum. As suas testemunhas nada veem e nada sabem, para que sejam envergonhados. Quem é o que modela um Deus e funde uma imagem que de nada lhe serve? Todos os seus companheiros serão envergonhados, pois os artesãos não passam de homens. Que todos eles se ajuntem e declarem a sua posição. Eles serão lançados ao pavor e à vergonha. O ferreiro apanha uma ferramenta e trabalha com ela nas brasas. Modela um ídolo com o martelo e forja-o com a força do braço. Ele sente fome e perde a força, não bebe água e desfalece. O carpinteiro mede a madeira com uma linha e faz um desenho com um traçador. Ele o modela toscamente com cinzéis e o marca com compassos. Ele o faz na forma de um homem em toda a sua beleza, para que habite em um santuário. Ele derruba cedros, apanha um cipreste ou um carvalho. Deixou-o crescer entre as árvores da floresta. Plantou um pinheiro, e a chuva o fez crescer. É combustível usado pelo homem para queimar. Um pouco disso ele apanha e se aquece. Acende o fogo e assa um pão. Mas também modela um deus e o adora. Faz uma imagem e se curva diante dela. Metade da madeira ele queima no fogo, e sobre ela prepara sua refeição. Assa a carne e come até saciar-se. Ele também se aquece e diz: Ah, estou aquecido. Estou vendo fogo. Com o restante ele faz um deus, o seu ídolo. Inclina-se diante dele e o adora. Ora ele diz: Salva-me, tu és o meu Deus. Eles nada sabem, nada entendem. Os olhos deles estão tapados, por isso não conseguem ver. A mente deles está fechada, por isso não conseguem entender. Ninguém para e pensa. Ninguém tem o conhecimento ou o entendimento para dizer: metade dela usei como combustível. Até mesmo assei pão sobre as suas brasas, assei carne e comi. Faria eu algo detestável com o que sobrou? Iria eu ajoelhar-me diante de um pedaço de madeira? Ele se alimenta de cinzas. Um coração iludido o desvia. Ele é incapaz de salvar a si mesmo ou de dizer: esta coisa na minha mão direita não é uma mentira. Lembra-se disso, ó Jacó, pois você é meu servo, ó Israel. Eu o fiz, você é meu servo. Ó Israel, eu não me esquecerei de você. Como se fossem uma nuvem, varri para longe as suas ofensas, como se fossem a neblina da manhã os seus pecados.
Volte para mim, pois eu o resgatei. Cantem de alegria, ó céus, pois o Senhor fez isso. Gritem bem alto, ó profundezas da terra. Irrompam em canção, vocês, montes, florestas e todas as suas árvores, pois o Senhor resgatou Jacó. Ele revela o seu esplendor em Israel. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, que o formou no ventre. Eu sou o Senhor, que fiz todas as coisas, que sozinho estendi os céus, que espalhei a terra por mim mesmo, que atrapalha os sinais dos falsos profetas, e faz de todos os adivinhadores, que derruba o conhecimento dos sábios e o transforma em loucura, que executa as palavras dos seus servos e cumpre as predições dos seus mensageiros. Aquele que diz acerca de Jerusalém: ela será habitada, e das cidades de Judá: elas serão construídas, e das suas ruínas eu as restaurei, que diz às profundezas do mar: sequem-se, e eu secarei os seus regatos, que diz acerca de Ciro: ele é o meu pastor e realizará tudo o que me agrada. Ele dirá acerca de Jerusalém: será reconstruída, e do templo sejam lançados os seus alicerces. Isaías 45. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura dos seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Eu irei adiante de você e aplanarei montes. Eu derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Darei a você os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome. Por amor do meu servo Jacó, do meu escolhido Israel, eu o convoco pelo nome e concedo a você um título de honra, embora você não me reconheça. Eu sou o Senhor, e não há outro. Além de mim, não há Deus. Eu o fortalecerei, ainda que você não me conheça, de forma que desde o nascente até o poente, saibam todos que não há outro além de mim. Eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Vocês, céus elevados, façam chover justiça, derramem-na as nuvens. Que a terra se abra e faça brotar salvação, que, com ela, cresça a retidão. Eu, o Senhor, a criei. Ai daquele que contende com quem o formou, daquele que não passa de um caco, entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro: o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer: o oleiro não tem mãos? Ai daquele que diz ao seu pai: o que você gerou? Ou à sua mãe: o que você deu à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. A respeito das coisas vindouras, você me pergunta sobre os meus filhos, ou me dá ordens sobre o trabalho das minhas mãos. Fui eu que fiz a terra e nela criei a humanidade. As minhas mãos estenderam os céus, eu dispus o seu exército de estrelas. Eu levantei Ciro, na minha retidão. Farei direitos todos os seus caminhos. Ele reconstruirá a minha cidade e libertará os meus exilados, sem exigir pagamento nem recompensa alguma, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor: os produtos do Egito e as mercadorias de Cuxi e aqueles altos sabeus passarão para o seu lado e pertencerão a você. Eles a seguirão e, acorrentados, passarão para o seu lado. Eles se inclinarão diante de você e implorarão a você, dizendo: certamente Deus está com você, e não há outro Deus. Verdadeiramente tu és um Deus que se esconde, ó Deus e Salvador de Israel. Todos os que fazem ídolos serão envergonhados e constrangidos.
Juntos cairão em constrangimento. Israel, porém, será salvo pelo Senhor com uma salvação eterna. Vocês jamais serão envergonhados ou constrangidos por toda a eternidade. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus. Ele é Deus, que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu. Ele não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Ele diz: Eu sou o Senhor, e não há outro. Não falei secretamente de algum lugar em uma terra de trevas. Eu não disse aos descendentes de Jacó: Procurem-me e vão, em vão. Eu, o Senhor, proclamo a justiça e anuncio o que é certo. Ajuntem-se e venham, reúnam-se, vocês, fugitivos das nações. São ignorantes aqueles que levam de um lado para outro imagens de madeira, que oram a deuses que não podem salvar. Declarem o que deve ser, apresentem provas, que eles se aconselhem mutuamente. Quem há muito predisse isto? Quem o declarou desde o passado distante? Não fui eu, o Senhor? Não há outro Deus além de mim, um Deus justo e salvador. Não há outro além de mim. Voltem-se para mim e sejam salvos, todos os confins da terra, pois eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo eu jurei. A minha boca pronunciou com toda a integridade uma palavra que não será revogada. Diante de mim todo joelho se dobrará, junto a mim toda língua jurará. Dirão a meu respeito: somente no Senhor estão a justiça e a força. Todos os que o odeiam virão a ele e serão envergonhados. Mas no Senhor todos os descendentes de Israel serão considerados justos e exultarão. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um dia. Espero ver vocês aqui amanhã novamente. Que vocês tenham uma excelente semana e que Deus os abençoe.